O Lucas, o nosso editor aqui, e mais algumas pessoas pediram para falar aqui no canal sobre Cidade Invisível, a série da Netflix. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar, né? Eu poderia falar sobre o cinema fantástico brasileiro, por exemplo, poderia ser. Mas, nesse tempo que eu estava pensando nesse episódio, eu assisti M8, Quando a Morte Socorre a Vida, direção do Jefferson D. E aí eu decidi juntar esses dois projetos audiovisuais em um vídeo só, o M8 e a Cidade Invisível. Depois da vinheta, eu tenho algumas coisas para falar sobre essas duas obras e um pouquinho para falar também do cenário audiovisual brasileiro. Tem gente que reclama que o cinema nacional só tem palavrão e sexo, ou só tem filme de favela. Sempre ficam comparando com o cinema de Hollywood. Mas, mano, uma cena qualquer de Velozes e Furiosos dá pra fazer uns 4 filmes nacionais dessa cena. E outra coisa ainda, o cinema de Hollywood é um cinema comercial. Ele tá mais interessado em atingir o máximo possível do público. Para isso, eles fazem cena com mais ação, eles fazem filmes com mais efeitos especiais. Hollywood é assumidamente comercial. E nem todo filme ou série brasileira ela é comercial. As pessoas precisam sacar essa diferença. No cinema nacional brasileiro, nos últimos anos, o que se destaca são as comédias. Mas você sabia que tem muito mais filme brasileiro que são dramas sobre a classe média do que os outros gêneros? O público não percebe isso. A esmagadora maioria dos nossos filmes, eles são realistas, com os dois pés fincados no concreto, na realidade, cheio de problemas sociais, cheio de drama pessoal, etc. O Jorge Furtado, ele tem um livro que se chama Astronauta no Chipre. Ele fez esse livro no começo dos anos 90. Sobre o que é esse livro? Ele compara que fazer cinema no Brasil é tão difícil quanto um cidadão do Chipre ser astronauta. E agora, com esse presidente que nós temos, que pode chamar de qualquer coisa menos de presidente, o Darth Vader, que torturou a própria filha e decepou o braço do outro filho, é mais humano que esse nocego que tá aí. Para esse governo, o cinema é um dos inimigos. O audiovisual é uma arma de exposição da cultura. Todo mundo sabe como funciona uma faculdade norte-americana, por assistir centenas de filmes que se passam nas faculdades norte-americanas. Isso é só um exemplo. Um filme recente que tem como cenário uma faculdade de medicina brasileira. M8 é uma direção do Jefferson D. É a história de um jovem negro que estuda medicina. Ele é o único preto da turma. E os corpos de indigentes que servem de estudo para essa aula são de pessoas negras também. Então, o Maurício, que é interpretado pelo Juan Paiva, ele saca isso logo de cara. Ele percebe isso logo de cara. Quando começou o filme M8, eu estava assistindo com a Thaís, né? E aí, logo de cara, nós percebemos que esse filme é para um público branco. Eu explico por quê. Nas ações do personagem principal e o que acontece com ele, para quem é negro e periférico, chega até a ser meio chato de assistir, né? Em algumas cenas é até didático demais. Mas quando a gente percebeu que o público que o Jefferson D queria conversar é tipo o mesmo público do Green Book e dezenas de outros filmes que é para brancos sobre os negros, para que os brancos entendam o racismo estrutural do país. E aí quando a gente entendeu isso, falou, beleza, entendemos, vamos lá então, seguimos assistindo o filme de uma forma mais tranquila. E então o Maurício, que é o protagonista, começa a ver uma alma, né, o fantasma, de um dos corpos que serve de estudo. Esse corpo leva o título do filme, que é o M8. Essa é a base da trama, mostrando esse relacionamento dele com o corpo, a vida desse personagem na faculdade com os colegas ricos e um pouco da vida periférica que ele tem com a mãe e a sua religião. Esse filme, ele toca em alguns temas, né? Algumas feridas, que uma delas é a diferença de classes sociais, né? Fora do racismo. Que um jovem estudante, e é até um pouco parecido com Que Horas Ela Volta, só um pouquinho parecido. Aí tem uma cena que quando o principal, o Maurício, ele é abordado por policiais, e aí os gambés chegam com violência de costume, né? E o menino, ele toma uma coronhada na cabeça, e aí é jogado no chão. Aí a cara dos brancos gente fina, por que eu falo de branco gente fina? Porque quando tem um filme que trata desse tema racial, tem um público branco que é o público-alvo. E aí, nesse tipo de filme, tem que ter o branco gente fina. E aí, a cara desses brancos gente fina, chocado com a violência,
até chega a ser um pouco engraçada se não fosse trágica. Assim, falando, meu Deus, como o mundo é injusto, como que um preto pobre da periferia não pode andar, não pode pisar aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Isso é o tipo de coisa que a gente só vê no Jornal Nacional. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Pra quem é da periferia, isso é segunda-feira, né? Infelizmente. Todo dia acontece esse tipo de coisa. Mas como eu disse, esse filme é pra branco ver. Mas falando sério, pode até parecer que não. Mas eu gostei bastante do filme. Eu gostei bastante das atuações do Juan Paiva, que é o principal, da mãe dele, que é a Marina Nunes, que aliás é uma ótima atriz. E ainda tem a participação da Zezé Mota, da Léa Garcia. O final do filme, ele é muito emocionante. Que não dá pra falar aqui, porque senão estraga a experiência de assistir esse final. Mas vale muito a pena assistir M8. Cidade Invisível é uma série em 7 episódios, original Netflix, né? O M8 também pode ser assistido na locadora vermelha, né? Que é a Netflix. Cidade Invisível começa como uma clássica história de mistério e crime que possui uma estrutura que prende o espectador, né? Que tem as perguntas, quem matou e por que matou? Então isso prende o espectador o tempo todo. Acontece um assassinato, e o policial, que é o personagem principal, precisa descobrir quem matou a vítima. Que nesse caso, aumenta ainda mais a dramaticidade, porque é a esposa do policial que foi assassinada. E aí entra na trama personagens do nosso folclore, que são esses personagens, o Saci, a Cuca, a Yara, o Curupira. E o Curupira, mano, o Curupira é muito louco nessa série. A transformação dele é muito louca. Todos esses personagens, eles vivem escondidos no Rio de Janeiro. Por isso que é a cidade invisível do título. Essa estrutura desse gênero de crime funciona muito bem misturado com fantasia. O protagonista, ele vai descobrindo aos poucos quem é o Boto, quem que é a Yara, quem que é a Cuca. Tem um amigo meu que ele morre de medo da Cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Até hoje, ele tem medo da Cuca. Quando eu era criança, eu tinha medo de uma coisa mais besta. Eu morria de medo da zebrinha do Fantástico. Luna 2. Até hoje, quando eu vejo a zebrinha do Fantástico, isso aqui me arrepia. Luna do meio. Pra mim, o mais divertido foi ver o nosso folclore na tela e ainda ganhando destaque entre os mais assistidos dentro da plataforma e em outros países, né? E ainda no começo de alguns episódios, no teaser do episódio, nós vemos a origem desses personagens míticos. Todos eles nascem da violência, da dor e da morte. É pesado, mano. Todos eles nascem dessa forma. O Brasil colonial, existe muito romantismo sobre esse período do Brasil, que é uma mentira isso aí. É um período de violência, é um período de dor e de morte, como esses personagens míticos sentem. Produzir fantasia é tão difícil e é tão caro que eu fiquei muito feliz quando assisti algo tão diferente como essa série Cidade Invisível. E mais feliz ainda porque ele está fazendo sucesso. Para fechar esse episódio, quando você pensar que arte é supérfluo, analise quantas séries você assistiu na pandemia. Analise quantos livros você leu, quantos quadrinhos, quantos filmes, quanta música, tudo que você consumiu. A arte, ela é importante demais para ser desprezada dessa forma. E o público consumidor de arte também tem que ter consciência disso. M8 take... sei lá que take que é esse negócio. Vinheta de abertura. Bloco 1, a apresentação. Pra mim... tá aí! Vamos lá?